Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 1, 2 e 3. Item 1, capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 21 e 22. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, em nome da direção espiritual do SEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos o Teu apoio, a Tua proteção e a ajuda para sermos sempre mansos e pacíficos. Que seja então, em nome do Altivo e de toda a direção do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, pela doutrina espírita e por todos nós, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Nós estamos aqui estudando o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata das ocupações e missões dos Espíritos. Então, quem acha que morre e vai descansar, vai para o descanso eterno, está enganado, redondamente enganado. Não há descanso, há atividade intensa no mundo espiritual. A Terra é uma pálida cópia do mundo espiritual, uma pálida cópia. O que tem de bom aqui, lá tem muito melhor. O que tem de ruim aqui, lá tem de muito pior. E como o mal prepondera na Terra, entre os homens, nós encarnados, o mal também prepondera no mundo espiritual. Tem aqui espírito preguiçoso, que não gosta de trabalhar? Tem. Lá tem muito espírito preguiçoso. Mas a atividade é constante para aqueles que já despertaram para a realidade do mundo espiritual. Então vamos lá. As ocupações dos espíritos são incessantes? É a pergunta 563. Resposta: incessantes, sim, se entendemos que o pensamento deles está sempre ativo, visto que vivem pelo pensamento. Porém, é importante não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade constitui um prazer pela consciência que tem de ser úteis. Então eles têm prazer em servir, em trabalhar. Então nós construímos essa obra aqui. Precisou de pedreiro, precisou de cimento, precisou material, ferro, enfim, terra, areia. Para eles construírem essa obra existe no mundo espiritual? Existe. E eles dizem que ela é muito maior do que essa casa aqui, ela é enorme. A gente não tem ideia do tamanho desta casa no mundo espiritual. Como que eles construíram isso?
Heine, como foi construída essa casa lá? Cimento, areia, água também? Então como? Chuta aí. Com o que ela falou? Tá, o mundo espiritual. Como que o mundo espiritual construiu essa casa? Como é que eles constroem as colônias espirituais? Tem colônias. Com o quê? Com pensamento. Pensamento. Eles usam o pensamento. E, com o pensamento firme, eles vão materializando, eles vão construindo. O nosso pensamento tem muita força. Só que no mundo espiritual, você não usa mais a força física, você usa o pensamento. E o que deixa um espírito mais poderoso do que o outro? É a elevação moral do espírito, intelectual e moral. Às vezes a gente vê espíritos fortes, musculosos, bem musculoso, bem forte, e ele quer colocar terror nos outros com seus músculos, com a sua cara feia. Mas aí um espírito elevado, pequenininho, baixinho, domina ele com o pensamento. E ele não pode fazer nada contra o espírito. Ele não tem acesso ao outro espírito. Como nós vamos ver aqui, existe uma hierarquia. E esse poder, ele é irresistível. Quem está abaixo tem que obedecer, não consegue desobedecer. Isso, pode ser. Então a matéria, ela está espalhada no mundo espiritual também. O princípio material que tem aqui, abre o olho, Heine, eu perguntei para você ficar esperta, para você não dormir. Por exemplo, vou botar aqui a água aqui para eu beber. Heine, para eu beber ou para mim beber? Hein, Heine? Como é que é? Tá certo, eu não sou índio, mim quer água, não, para eu beber. Pronto, essa água é composta de átomos. Os átomos se juntaram e fizeram a molécula da água. Então, os átomos de hidrogênio e de oxigênio. Esse átomo de hidrogênio e de oxigênio já é uma derivação da matéria primitiva. Essa não é a matéria primitiva. Há uns anos atrás, o homem pensava que tudo partia dos átomos, mas não. Os átomos já são derivação de uma matéria primitiva, que a Conceição falou aqui, que é o fluido cósmico universal. Quando você falou o ectoplasma é matéria também derivada do fluido cósmico universal, que a gente materializa o espírito, tudo bem. Então, eles têm acesso a essa matéria. E essa matéria, ela é manipulada com o pensamento dos espíritos. Então, eles constroem casas, constroem ruas, constroem automóveis. Quando a gente pega uma colônia, que a gente teve aqui através do Chico, notícias de nosso lar, ou através da Dona Ivone, dando notícias da colônia Maria de Nazaré. Então, o hospital tem um grande hospital, tem casas, tem árvores, tem animais, tem lagos, tem famílias. Espíritos que se amam, se juntam, moram no mundo espiritual. E eles trabalham, todos trabalham, a não ser os preguiçosos. E o trabalho deles é mental. Por que eu falei da construção? Porque é a mente. Então, quando eles têm que descansar, eles descansam a mente. E descansam a mente fazendo alguma coisa que distrai. Tem um concerto hoje aqui. Chopin vem tocar para a gente. É um momento de alegria. Um momento de
tranquilidade, porque eles vão assistir um artista. Pô, deve ser bonito ver Chopin tocando no mundo espiritual, né? Sentar lá no seu piano e tocar. Ué, mas tem piano lá? Claro que tem. E como é que ele construiu o piano? Com o pensamento. E ele vai tocar o piano. E então é uma reunião onde eles vão para se descontrair um pouco, tirar o pensamento do dia a dia do trabalho. Alguns espíritos descansam 3 minutos por semana, depende de cada um. Tem espíritos que trabalham o mês todo, descansa 2 minutos, 1 minuto. Quando ele descansa, ele sai da atividade e dá uma relaxadinha e volta para a atividade. Aqui o corpo precisa descansar. Agora, tem espírito que deita na cama, até na cama nossa aí do encarnado, e dorme lá com ele. Espírito muito grosseiro, muito apegado à matéria. A gente foi com o médium numa casa para ver a casa da pessoa que ela queria alugar, e esse médium saiu correndo. Quando olhou um quarto que tinha uma cama, estava cheio de espírito dormindo lá na cama. Então tem espírito que dorme igual dormia quando estava no corpo. Depende da elevação dele. Tem espírito que está dentro das casas que diz assim, essa casa é minha. Aí perturba a pessoa que está morando lá, a pessoa comprou a casa, mas comprou a casa com o espírito e tudo dentro, né? Comprou a casa e levou de brinde lá o espírito que é o dono do lugar, o dono da casa. É um tormento, porque ele acredita que aquilo é dele. E a pessoa não tem paz em casa. Não tem paz, porque ele quer que ela saia dali. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eles são invasores, tem que sair daqui. Tudo depende da elevação. E a atividade depende da elevação do espírito. O espírito quer ficar tranquilo na casa dele, como ele sempre viveu ali 10, 15, 20 anos, sei lá, um século. Ele é o dono dessa área toda aqui, você constrói, ele acha que é o dono de tudo, que todo mundo aqui é invasor, e ele não sai daqui. E ele plasma com um pensamento o que era o lugar quando ele viveu ali. Ó, aí o pensamento vai para todos os espíritos, de todas as elevações. A Dona Ivone conta um caso em que um parente dela estava mal, com muitas dores, muitas dores. Espírito provoca dor na gente, muita dor. E ela foi lá ver o primo dela, lá, o parente dela. Ela chamou o espírito de Pedrinho, ela começou a conversar com o Pedrinho. Como é que estava o Pedro? Era um homem que estava acamado, doente, o espírito, o homem não, era um espírito que estava acamado, doente, e ela escreve, ele estava deitado numa esteira, no chão, tinha uma horta, as galinhas estavam ali ciscando, as imbiras penduradas, aqui ele amarrava a horta, e ela foi ver. Só que a horta dele, a casa dele, onde ele estava dentro da casa da pessoa, do primo dela. Então, é como tivesse superposto aqui a uma casa com espíritos morando. E o encarnado, o primo, sentia a dor dele. E aquilo tudo era dele. Ele não queria sair dali. Ele morreu e não sabia que tinha morrido. Aí a Dona Ivone foi conversar com ele. Ele morreu de câncer, estava lá, com dor. Aí, o que foi? Como é que é o nome do senhor? Seu Pedro teve aquele diálogo com o espírito. E o que aconteceu? Ele disse, foi seu fulano. Eu estava com uma dívida com ele veio aqui, apanhou tudo meu, ele foi ruim, ele levou tudo meu, só me deixou aqui na esteira. Estou muito doente, não posso cuidar da minha horta, dos meus bichos, mas eu vou melhorar. Estava morto já, viu? Mas estava deitado lá. E estava atrapalhando a
família dela. E ela conversa, vai pegando confiança do espírito, vai visitar o espírito todo dia, vai pegando a amizade do espírito. E até que um dia o guia dela resolve conversar com ele. E foi lá oferecer um dinheiro para ele, para comprar aquela propriedade. Seu Pedro, eu queria comprar essa propriedade sua. Não, eu não vendo. Eu vou pagar tanto porque eu tenho um projeto e eu preciso dessa área aqui. Então, por exemplo, valia R$1.000. Ele ofereceu R$5.000, muito mais do que valia. Com esse dinheiro, o senhor pode comprar um lugar até melhor do que esse, maior inclusive. E ainda ficou em dúvida. Aí perguntou a Dona Ivone, porque já tinha cativado a confiança dele. Alguns aqui já sabem, a Conceição sabe, da história, a Carmen, mas vocês outros não sabem. Aí ele, o que a senhora acha? Aí ela disse para ele assim, se eu fosse você, olha, com esse dinheiro dá para eu te levar para um hospital, dá para você comprar outro lugar. Se eu fosse você, vendia. E ele vendeu, para ele sair dali. Lá já tinha uma outra construção física, uma casa lá naquele lugar, e ele estava com a construção dele mental, com a mente ele construiu aquilo ali. Aí é engraçado o final da história, eu vou contar o final, que ele, Heine, olha para mim, Heine, se tu fechar esse olho, Heine, olha para mim. Ele contou que o final foi engraçado, que aí a Dona Ivone fala, mas você fala para o guia dela lá, para o Espírito Superior, você enganou o Pedrinho, você comprou o terreno com um dinheiro que não existia, ele foi enganado. Aí ele responde assim, mas ele também não tinha terreno nenhum, e ele foi levado para o hospital, um hospital no mundo espiritual, até ele despertar, saber que tinha desencarnado, e leva um tempo, e a história se fecha aí. E o parente dela ficou bom, das dores, porque já tinha ido a vários médicos e não descobriu o que era, porque ele não tinha nada, só que a dor não era dele, ele registrava a dor do outro. Olha o pensamento do outro influenciando. O pensamento sempre influencia. E é com o pensamento, voltando aqui ao estudo, que se constrói tudo no mundo espiritual. O pensamento é tudo. Nós somos o que pensamos. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Letra A. Isto se concebe com relação aos bons espíritos, mas acontecerá o mesmo com os espíritos inferiores? Resposta. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Então, eles trabalham também, os espíritos inferiores, de acordo com a natureza deles. A gente construiu aqui, tem um homem que traz um saco de cimento na cabeça, para ele é fácil. No outro dia eu vi o camarada com 2 sacos de cimento na cabeça, eu não consigo pegar nem meio. É o trabalho dele, está acostumado. O engenheiro, o arquiteto não precisa pegar o saco. Então cada um tem a sua função na obra. O arquiteto, o engenheiro, o mestre de obra, o operário e o auxiliar do pedreiro ali, né? Os operários. Cada um tem a sua função. No mundo espiritual a mesma coisa. 564. Dentre os espíritos haverá os que são ociosos ou que não se ocupam com coisa alguma de útil? Respondeu, né? O ocioso, o preguiçoso. Claro que sim. Resposta, sim.
Este estado, porém, é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Então, eles vão reencarnando, vem a dor, eles vão vendo que tem que trabalhar, tem que estudar. Certamente há como há entre os homens os que só vivem para si mesmos, mas esta ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir os fará experimentar a necessidade da atividade e ficarão felizes por poderem tornar-se úteis. Falamos dos espíritos que chegaram ao ponto de ter a consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, já que em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Tudo está relacionado à elevação, ao nível evolutivo de cada espírito. Então, você pega um espírito primitivo, é como uma criança, como ele colocou no princípio, ele vai agir mais por instinto do que pela inteligência. O animal age mais por instinto do que com a inteligência. O animal tem inteligência? Claro que tem. O cachorro, o gato, tem inteligência, mas age muito mais por instinto. Nós temos instinto também? Temos, mas a razão prevalece. A gente já tem o senso da razão bem desenvolvido, né? O intelecto, o cognitivo. Nós temos instintos e o instinto é independente da inteligência, mas no animal ele já age mais por instinto. E os homens mais próximos, os homens primitivos estão mais próximos dos animais do que da gente. Embora nós também estejamos bem próximos dos animais. As nossas atitudes, as nossas ações, muitas vezes nos mostram o quanto nós somos ainda deseducados, o quanto estamos próximos ainda das ações dos animais. Pergunta? Dúvidas? Agora é 5:65, né? Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Resposta: examinam o que pode demonstrar a elevação dos espíritos e seu progresso. Então eu estou aqui tentando aprender piano, ou então estou tocando já o piano, já é um trabalho de arte, então eu estou tocando piano. Vou tirar lá uma nota, os espíritos se aproximam, nos inspiram, nos ajudam. Agora, fizeram como arte lá, um camarada nu andando no outro, cheirando lá um atrás do outro, aquilo não é arte. Aquilo não é arte. É o que ele disse aqui, ó, examina o que pode demonstrar a elevação dos espíritos e seu progresso. Tá? Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, interessa-se perfeitamente pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante sua vida? A pergunta que ele está fazendo é: o arquiteto Oscar Niemeyer já desencarnou. Então foi aí referência na arquitetura, né, com as suas ondas, com a construção em forma de ondas, né, redondas, né, não as quadradas, enfim. Ele se interessa por tudo isso que ele fez, pelas obras que ele fez? Essa que é a pergunta. Resposta: tudo se confunde num objetivo geral. Se ele for bom, interessa-se por eles. Tudo se confunde num objetivo geral. Se ele for bom,
interessa-se por eles, na medida em que isso lhe permita auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Se interessa nesse sentido, se ele for bom, para ajudar as pessoas também a desenvolver o raciocínio, eles inspiram. Além disso, esqueceis que um espírito que cultivou uma arte numa existência em que o conhecestes, pode ter cultivado uma outra em outra existência, pois é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Assim, conforme o seu grau de adiantamento, pode não haver para ele uma especialidade. Foi o que eu quis dizer, afirmando que tudo isso se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado aos mundos mais adiantados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles é apenas uma obra de colegial? Eu já disse, eles examinam o que pode demonstrar o progresso. Olha, o progresso que a gente tem aqui na Terra é tudo observação do mundo espiritual. Nós reencarnamos, no fundo da nossa alma a gente tem lembrança do que a gente viu lá e a gente constrói aqui e vai se aperfeiçoando. Então, como nós dissemos, aqui é uma cópia do mundo espiritual. E eles se interessam por tudo aquilo que vai levar progresso. Como eu sempre esqueço o nome do autor, eu vou perguntar aqui, o Google, vamos ver se ele responde. Qual a obra de arte que André Luiz observou no mundo espiritual e que era uma cópia aqui na Terra? É lá nos Mensageiros. Ó, nos Mensageiros, no livro Os Mensageiros, que a gente estudou aqui, tem, o André Luiz vê um desenho lá, uma obra de arte, uma pintura, e ele diz assim, que obra linda, é a cópia da Terra, mas que perfeição, que cópia aperfeiçoada. E o Espírito diz assim, não, a da Terra é que é a cópia dessa. A da Terra é que é a cópia dessa. O autor veio aqui, viu e desenhou na Terra. E essa é a cópia da original, porque a original está num mundo mais elevado. Então a da Terra era a cópia da cópia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está uma letra tão pequenininha. Ah, está aqui. Eu ia ver aqui. Pensei que estava mais fácil. Está no meio aqui de um artigo grande e eu não vou perder tempo aqui não. Demorando a achar não. Mas está nos Mensageiros. Então, tudo que temos aqui na Terra, na verdade, é cópia do mundo espiritual. A vida real é a vida espiritual. Essa é a vida aqui na Terra, é uma vida passageira, tanto que a gente vai desencarnar e volta para lá. E a gente veio de lá para cá. Quando a gente entrou no corpo carnal, se ligou ao corpo no momento da concepção, quando nossos pais se relacionaram, a gente estava no mundo espiritual.
a gente esquece. Tem que esquecer. Precisamos esquecer. Mas nós viemos de lá. Aí aqui a gente é inspirado, a gente traz as nossas tendências, as nossas aptidões, e vamos trabalhando aqui. Daqui a pouco a gente retorna para lá. Mas aqui é a cópia do que tem lá. E com relação à arte, a gente tem esse exemplo lá dos Mensageiros, do André Luiz. Você lembra o nome da arte? Lembra o nome do quadro? Lembra, Conceição? Você está dormindo, Conceição? Está com sono? Fique em pé, bebe água. Vamos lá. Bebe água que passa o sono. A minha voz está sonífera? Então vamos lá. 5. Letra A. Concebemos que deva ser assim para os espíritos muito adiantados, mas falamos dos espíritos mais comuns e que ainda não se elevaram acima das ideais terrestres. Ele responde: para esses é diferente, o ponto de vista deles é mais limitado e pode admirar o que vós mesmos admirais. Vocês já viram aquelas máscaras de carnaval? Não tem umas máscaras horrorosas? Como que eles fazem aquelas máscaras? Vão no mundo espiritual, se inspiram. Vão lá no mundo inferior. Aí traz a máscara para cá. O outro vai no mundo superior. Deixa eu ver se assim fica melhor. Obra de arte descrita no livro Os Mensageiros. É o Martírio de São Dinis. Ah, achei. O Martírio de São Dinis. De São Dinis, não, São Denis, né? Ele não fala, o Martírio de São Denis. Vou mostrar para você aqui. O autor, é fácil, é só colocar aí. É o autor do Martírio de São Denis. Está aqui a obra. É essa obra aqui, ó. Um quadro pintado de São Denis. Quem foi o autor do Martírio de São Denis? Vamos ver aqui. Quem é o autor da obra O Martírio de São Denis? Bonnet. Léon Joseph Florentin Bonnet. Estou falando bem o francês, né? Bonnet. Está escrito Bonat, B-O-N-N-A-T, mas eu acho que lê Bonnet. Então, ele fez essa pintura aqui na Terra. Bonnet. Já ouviram falar em Bonnet? Ó, tem várias pinturas dele, vários quadros. Ele desenhou. Quando o André Luiz, que foi um médico aqui na Terra, desencarnou, claro, estava lá, foi visitar lá um local, ele viu o quadro, ele reconheceu. E é o quadro de Bonnet, a cópia daquele que tem lá na Terra. E o Espírito fala, não, a da Terra que é a cópia desse, e esse é a cópia do outro, que está lá em cima. O artista foi outro. Então, Bonnet foi no mundo espiritual, viu o quadro e pintou. O outro que faz aquela máscara lá do diabo, do morcego, não tem? Eu, quando era criança, tinha um medo daqueles morcegos. Ele tinha uma língua comprida, tinha do morcego e tinha do diabo. Quando eu via, eu saía correndo. Era criança. Lembra daquelas máscaras horrorosas? Hoje acho que não tem muito não, né? Diminuiu muito. Tinha cada máscara feia. Aquela pessoa vai lá nas trevas e vê aquilo ali, pô. E traz para cá. 567. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e prazeres. O que é se imiscuir? Se envolver. Nas nossas ocupações, nos nossos prazeres. Resposta.
Os espíritos comuns, como tu dizes, sim, esses estão incessantemente em torno de vós e tomam parte, algumas vezes, muito ativa no que fazeis, conforme sua natureza. E é preciso que seja assim, para impelir os homens nos diversos caminhos da vida, para excitar ou moderar suas paixões. Então eles se metem na nossa conversa, falam na nossa frente, às vezes a gente repete o que eles disseram. Isso os comuns, né? Excitam nas nossas paixões, nos excitam, se metem sim. A gente já viu que eles influenciam mais do que imaginamos em nossas vidas, não vimos isso? Lá na 458, acho que é 458, né? Ou 459. Ó, tá aqui. 459. Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Resposta. Sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Quatro, cinco, nove. Ó, temos pensamentos que nos são próprios e outros que são dirigidos, está 460, outros que nos são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não me ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e com frequência muito contrários uns dos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então os espíritos estão constantemente em torno de nós. Tem uma que eu gosto muito, é 466. E por aí vai. Vem ao encontro dos nossos desejos, ao encontro dos nossos pensamentos. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Mais 5 minutos só. Eu acho que a minha voz está sonífera hoje, hein? Pois é. Tomei um passe lá quando eu dormia, né? Acho que a Lourdinha me deu o passe. Qual é agora? 569? 568? Ah, tem uma observação. Os espíritos se ocupam com as coisas deste mundo, em razão da elevação ou da inferioridade deles. Os espíritos superiores possuem, sem dúvida, a faculdade de examiná-las nos mínimos detalhes, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão a elas uma importância relativa, as lembranças que ainda estejam presentes em sua memória e as ideias materiais que neles ainda não se tenham extinguido. Então, por exemplo, vocês viram a Selma aqui. A Selma vem todo dia aqui. Então ela quer tomar lá a cachaçinha dela, aí de manhã, né? Aí vem me pedir aqui R$2, R$5. Cada vez ela conta uma história. Hoje era para pegar o ônibus. Tá bom, Selma. Agora, tem um monte de espírito. Vai lá, que lá tem. Vai lá, lá eles vão te dar. Aquele pessoal lá vai te ajudar, vamos lá. Aí ela não vai sozinha para o boteco, ela vai com 3, 4, 5. A gente não faz nada sozinho. Então eles influenciam ela para as coisas materiais, para os vícios, para o vício. Então tem espírito que influencia para as coisas ruins e para as coisas boas. A gente é que escolhe. Com os nossos desejos, com a nossa vontade, a gente escolhe o que a gente quer para a gente. Tá? Querem parar por aqui? Dar um intervalo para a gente começar. É 8h30
o estudo da 8h40, da 9h40 da Revista Espírita. Hoje é a Gênese, né? Hoje é a Gênese. Hoje eu vim desligado, mas ontem também foi duro aqui, hein? Ontem foi hard. Vamos lá, vamos para mais uma. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Heine, o que é o estado errante? O que é um espírito errante? O que é um espírito errante, o Dulcineia? Alessandra, o que é um espírito errante? Pode juntar as três aí e discute. O que é um espírito errante? Eu já falei o que é o espírito errante, né? Tá, eu já falei. Então eu sei o que é, né? Boa resposta. Elinéia, o que é um espírito errante? É um espírito que está na erraticidade. Todo espírito que precisa reencarnar é chamado de errante. Espírito errante não é espírito que erra. Ele está na erraticidade, ele não errou. Ele errar aqui nesse sentido é aguardar. Deixa eu ver o que o dicionário diz a respeito de errante. O que é errante? Olha só, a definição do dicionário é outra. É da material. Agora, o espírito errante é um espírito, aí nós sabemos, é um espírito que tem que reencarnar. Então, o altivo é um espírito errante? Ele vai ter que reencarnar. Só espírito puro não é errante. Os demais precisam reencarnar, mesmo que sejam em mundos superiores, não necessariamente na Terra. Um mundo melhor do que a Terra. Eles precisam reencarnar ainda. Faz parte da evolução do espírito, do desenvolvimento, do crescimento do espírito. Aí ele pergunta: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante, quer dizer, no mundo espiritual, ou no estado de encarnação, aqui como nós estamos? Aí ele responde: podem tê-las num ou no outro estado. Para certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Então, tem espírito errante se ocupando de grandes missões, como temos nós aqui também. Então você vê, o Allan Kardec não veio cumprir uma missão? Jesus não veio cumprir uma missão? Jesus veio em missão. Não veio em prova nem em expiação, veio em missão. Última questão, para a gente parar. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Então, que missão que o espírito errante vai fazer? Ele responde: elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, há algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. Então, são várias as ocupações. Qual a ocupação do homem aqui na Terra? Tem homem que se ocupa com a saúde dos outros, com a construção, com o ensino, e por aí vai. Você vai botando, vai contando no dedo. Tem um que se ocupa, né? Ocupação é trabalho. No posto de gasolina, colocando gasolina no carro. Tem outro com a costura.
outro faz a roupa, o outro com plantio, não é? Não planta? O outro, ele planta, ele colhe, o outro com armazenamento, o outro com transporte. Olha só num grão de café. Pode ser que na minha ignorância eu pule alguma etapa, mas basicamente eles desenvolvem aquela semente, aí tem a empresa lá, Embrapa, que desenvolve, separa as sementes, o outro cultiva, planta, chega na época da colheita, ele colhe, vai para um lugar que ele chama de silos, né? Vai armazenar, depois ela é torrada, alguém torra, empacotada, alguém empacota, cada um faz uma coisa, depois ele é transportada de novo para o supermercado, alguém compra, bota no mercado, você vai lá, compra 1 quilo de café, leva para casa, faz o café, depois me chama para tomar o café com vocês. Um só vai para beber o café, né? Mas para você beber o cafezinho que vocês tomaram hoje de manhã, olha o quanto que ele percorreu. Então, se aqui no mundo material a gente tem tanta ocupação, e as pessoas precisam se ocupar, porque precisam trabalhar para tirar o necessário para viver, no mundo espiritual essas ocupações são muito maiores. Lá não tem agricultura, lá não tem o plantio do café, mas tem outras ocupações. Por exemplo, uma ocupação, o anjo da guarda. O anjo da guarda é como um pai para todos nós. É um pai, ele te protege, ele te ajuda. Numa casa espírita, uma vez fizemos esse estudo lá no Leon Denis, e o espírito Baltazar, ou foi o Dr. Herman, um desses espíritos que estava sempre nos ajudando, nos orientando, através do altivo, ele disse assim para a gente: só numa casa espírita existem mais de 500 ocupações. Só numa casa espírita. Então tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho. É tudo organizado. Então são infinitas as ocupações. Lá no mundo espiritual, o índice de desemprego é de 0%. Você querendo trabalhar, tem trabalho. Aí vamos fechar com a observação de Kardec. Semana que vem a gente vai na 570. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo. Quer como espíritos, quer como homens, são encarregados de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para determinados acontecimentos, de velar para o cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de alguma forma, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se tornaram os guias e os protetores dirigi-los, através dos seus conselhos ou através dos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a assegurar, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual cumpre sua tarefa. Está aí. Então são várias as missões, vários, de acordo com o interesse dos espíritos, de acordo com os interesses deles. Várias são as ocupações. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Nós vamos então encerrar. Semana que vem a gente continua nas ocupações dos espíritos.
Tá bom? Ninguém tem pergunta? Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa, ao Altivo, pela manhã tranquila de estudos, pela inspiração e proteção de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe a todos. Em nome do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa